Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo certo? Juventude online aí, faz um barulho. Ih, o pessoal tá dormindo aqui desse lado, hein? Vamos lá, gente. A gente pode atrapalhar a aula lá embaixo. Faz um barulho. Boa! A gente está hoje com duas pessoas muito importantes. São pais do Hugo e da Bruna. Foram pastores das crianças, hoje são pastores da Rede Casais, são líderes da Rede Casais. A gente quer receber o pastor Paulo, pastora Viviane. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Sejam bem-vindos. Tem alguém nervoso? Você tá emocionado? Eita, tá emocionado. Não, pausa. Uau! Eu emocionei. Aí você me derruba com essa emoção, assim. Sim, Opa. sim, pode ajeitar. Ah, é? Aleluia. Fechou? Amém. Vamos orar? Felipe, tem alguém para orar especial hoje? Tem. O Espírito estava falando comigo e eu senti isso. Dieguinho, vem orar, por favor. Aleluia. Vem, Dieguinho, vem. Vem, Dieguinho. Cadê você? Tá bom. Amém. Vamos orar, pessoal? Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome, Jesus. Sentarmos à mesa. Amém. Foi na mesa onde o Senhor compartilhou sobre os segredos do seu coração com seus discípulos. Amém. Então que não seja um tempo diferente desse, Pai. Que nesse tempo nós venhamos aprender com a vida do pastor Paulo, da pastora Viviane, sobre aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, aquilo que os impulsionou, Pai, a viver e se dedicar e dedicar uma vida ao ministério. E que esse aprendizado, Pai, essa vivência, essa experiência de vida venha gerar em nós, Pai, um impulsionamento para que a gente consiga seguir naquele propósito qual o Senhor gerou para nós. Que eles venham nos encorajar nesse tempo, que eles venham compartilhar tudo aquilo, Pai, que está no coração deles de uma forma clara, onde a gente vai conseguir entender e assimilar e praticar em nossas vidas. Nos dê lágrimas, Pai, nos olhos, as mesmas lágrimas que nós vemos no pastor Paulo, Uau. que se emociona, Pai, que ainda se emociona com o evangelho, que ainda se emociona com as coisas simples do seu reino, que essas lágrimas também hajam em nós, Jesus, que nós venhamos fazer tudo sempre com amor, zelo e dedicação, assim como nós vemos na vida deles. Muito obrigado por esse tempo, seja um tempo abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aí, objetivo concluído com sucesso. Alguém chorou. Tudo bem, gente? Bom dia, tudo bem? Amém. Aí, que oração, hein? Ele se esforçou, você viu que Diego é um homem de Deus. é um homem de Aleluia. Deus. Aí, Diegão, você ganhou hoje. Você já garantiu o almoço na casa do sogro da sogra. Temos frangão hoje? Hoje nós fomos convidados para almoçar na casa de um irmão. Olha, você Eita, pensa, né? muita O bênção. Diego tá fora? Oi? O Diego tá fora? Não, assim, o Diego ele já faz parte, né? Uau! Então, assim, você que vai me convidar para almoçar na sua casa, lembre-se, o Diego vai junto, tá? Uau! Cara, isso é legal. Isso é legal porque já mudou todo o roteiro, tá? Já mudou tudo. Deixa o espírito fluir. Vocês nos ensinam em relação à família, né? E há uma cultura muito ruim, que é a minha sogra é jararaca, meu sogro é chato, o meu genro é, sei lá, adjetivo ruim pro genro. Aham. E não precisa ser assim, né? O genro, a sogra, o sogro, vira família, né? Eu tomo benção pra mãe de Isabela, né? Benção mãe, benção pai, né? Peço benção, tomo benção, não sei como fala. E eles me chamam de filhos também. E vocês nos ensinam isso agora também. Obrigado, assim. Obrigado por ser um exemplo de família para todos nós. Assim. A gente olha para vocês e é maravilhoso. A gente vai falar mais ao decorrer, mas obrigado. Obrigado. Amém. E foi algo que me marcou aqui nessa igreja quando nós chegamos. Foi participar de casamentos, onde aquela pessoa que estava celebrando, o apóstolo, enfim, qualquer pastor, um pastor que estava ministrando, ele convida os pais, né? Ele convida os pais para que eles possam liberar os seus filhos. Gente, isso é natural e é espiritual. Não tem como, eu vou amar a Bruna de uma forma diferenciada. Mas ela e Diego
se caso venham, né, eu acredito que vão vir a unir, a vir a casar, a Bruna, ela vai ter pensamentos talvez diferentes do Diego. Sim. E se ela chegar e falar pra mim, poxa, que o Diego, enfim, essas coisas que o homem gosta de fazer, né, largar a toalha na cama, aquilo dali, e isso acaba casamento, tá, gente? Toalha em cima da cama destrói casamento. Roupa íntima pendurada no negocinho do chuveiro também. Não toca, se você é casado e tá aqui, faz isso, fica tranquilo, finge que eu não tô falando contigo. Ó, mantém, fica bonito na foto aí e sorria. Mas esse momento de casamento, ele marcou, né? Ele marcou. E ali nós aprendemos a como devemos agir. Então, assim, o Diego, quando ele está indo almoçar hoje na casa do nosso irmão, não é só porque não tinha programação para o Diego, mas sim para eles verem como eu e Viviane nos tratamos no dia a dia, enfim, como nós nos portamos fora da igreja, né? Fora desse ambiente aqui de quatro paredes. Amém. Muito bom. Tem uma cena da pastora Viviane que eu acho que tá gravada assim na minha memória. No celular também, de muita gente. Ah, é? Oh, rapaz, Vigia. olha, eu tô te ajudando. Tava lá no contrato que não poderia falar sobre esse assunto aqui. Não, mas nessa não. Todo mundo sabe que criança é uma benção, né, cara? Eu adoro criança, mas tem criança que tu chama, ela não vem. E tem criança que tu chama, ela finge que ela não tá te ouvindo, tá? Ela te dá uma ignorada. Sim. Né? Acho que todo mundo já foi ignorado por uma criança. É uma das coisas mais ruins do mundo. E a gente estava no acampamento de 2019, né? Aquele mega acampamento. E tava a Manu, filha do Roger, tocando terror, cara. Aí daqui a pouco passa a pastora Viviane a uns 7, 8 metros dela, olha pra ele e faz assim, ó. E vira o rosto, aí a Manu vem, ó. Pum, segura na mão dela e vai. Vai. E eu fiquei olhando aquela cena assim, eu falei, cara, como é que faz isso? Porque criança... Eu queria que você falasse mais assim, vocês foram líderes da rede de crianças, né? E como é que surgiu esse interesse e como vocês ouviram esse chamado? Eu acredito que seja mais um chamado de Deus, assim, porque é nítido o quanto as crianças colam em vocês. Parece que tem um imã, a garotada cola, assim, e nessa sala tem muitos frutos, né? Exato. Tem muitos frutos da rede das crianças. Quem é fruto da rede das crianças Quem já aí? foi filho do leão, já foi em acampamento. Levanta a mão assim, só para eu poder te enxergar. Amém. Isso, Vocês são resposta para a oração para aqueles homens e mulheres que estavam orando ali na sala permanecerem a cuidar dessa geração atual. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, tudo aconteceu tão natural que eu não sei te falar assim, aconteceu assim, né? Eu sempre gostei, desde quando eu era criança, eu gostava de criança. Então, eu sempre cuidei dos primos, das crianças da rua. Tem até uma menina que tem um salão aqui que ela faz a unha de uma criança, da mãe de uma criança que eu tomo conta. E ela falou assim, teu filho fica com ela, eu também fui cuidado com ela. Mas eu sou nova, tá, gente? Eu sou nova, é porque desde criança eu tomo conta de criança. E na rede, no nosso caso na rede, na verdade, primeiro veio o Paulo. A gente estava numa administração e a irmã que liderava a rede, tá longe, melhorou? E a irmã que liderava a rede falou assim, se você quer ensinar o seu filho, cuidar bem do seu filho, fazer um monte de coisa com o seu filho, o Hugo tinha meses, né? E a Bruna já tinha alguns anos. E cuidar do seu filho. Aí começou a falar de filho, e aí o Paulo, eu quero cuidar do meu filho direito, eu quero saber cuidar dos meus filhos. E aí o Paulo veio para essa reunião, eu não vim porque o Hugo era muito bebê. E nessa rede, Paulo participou de todo o evento, foi tipo uma conferência de ministros naquele sábado. E quando ele saiu, ele já estava escalado para o próximo domingo estar com as crianças na rede, entendeu? E foi assim a nossa chegada na rede. Aí Paulo veio, eu ainda não vim, Paulo começou a ministrar para as crianças, se encantar, gostar, me incentivar. Mas eu falava, não, esse lugar não é para mim. Só que o Hugo passou a não querer ficar na salinha. E aí eu tinha que ficar na salinha para o Hugo poder ficar na salinha. Eu falei, bem, se eu estou na salinha, vamos trabalhar. E comecei a entrar na escala. E assim a gente entrou no Ministério Infantil. E aí, gente, essas coisas das crianças obedecerem, eu não lembro desse episódio. É natural também, eu só olho e falo. Teve uma festa lá de um garotinho que eu tomo conta, e aí ele não queria tirar foto nem com o pai nem com a mãe. E fazer uma pirraça. Aí eu chamei ele no canto e falei, Arthur, tira foto com a sua mãe. É uma foto só, ele estava fazendo 3 anos. É uma foto só, é rapidinho. Aí o garoto foi lá, subiu no colo da mãe e tirou foto. Aí o pai, era só uma conversa?
Mas o que você fez, Viviane? Não sei, falei com ele para ele tirar foto e ele aceitou e foi. Entendeu? Então não tem assim... Eu não estudo livros, eu não busco. Claro que eu leio livros sobre o assunto, mas não é uma coisa que seja referência. Às vezes a gente está no shopping, sentado, só lanchando, eu e ele, daqui a pouco tem uma criança. A criança. Assim. O interessante desse dia, como se chama aquele recurso que você tem uma palavra na Bíblia que você aperta e aí ele te dá um aprofundamento. Strong. Então deixa eu dar um strong aqui agora no que a Viviane falou. Quando eu estava lá embaixo no templo e a irmã que liderava o ministério convidou a igreja, ela falou que ela estava convidando pessoas para entrar na rede, para aprender a cuidar de crianças. Só que o meu ouvido entendeu que era para cuidar do meu filho. Eu entendi que era para ouvir para cuidar do meu filho. E eu vim aqui no sábado. E aí, dentro daquelas ministrações todas, eu falei, Senhor, eu não vim aqui para entrar em escala de rede, para trabalhar na rede das crianças. Eu vim aqui porque eu quero aprender a cuidar do meu filho, porque Viviane vem de uma geração de só meninas. A minha irmã é menina. Então eu, como homem, eu falei, como eu vou ensinar meu filho a se portar, enfim, aquela coisa toda. E aí, dentro ali daquele ambiente, o Senhor falou com uma voz muito clara, eram meus primeiros passos com o Senhor. Logo no início, ele falou assim, este amor, Paulo, que você tem pelo seu filho, eu quero que você reflita na vida dos meus. Amém. Então, eu gostei muito quando eles me apresentaram, e me apresentaram não como o pastor Paulo. Eu sou o pastor Paulo, mas antes do pastor Paulo, eu sou o pai do Hugo e da Bruna. Amém. Então, se você que está aqui, você que está me ouvindo aí nesse podcast, se você tem um desejo pastoral, se você está sentindo um chamado pastoral, o Senhor, primeiro, Ele está restaurando o seu coração diante dos seus pais e dos pais ao seu coração. Que aí, quando o seu coração estiver restaurado, o Senhor Ele vai pegar você para cuidar dele aqui dentro da casa. Amém, gente. É por isso que quando você levantou a mão, meu coração se encheu de alegria. Em ver você que está aqui firmado na presença do Senhor, está aqui persistindo. Eu orava... Eu estou falando muito? Não. Continua, por favor. Continua. Na última terça-feira eu fui orar pelo um jovem, eu falei assim, meu amigo, meu irmão, eu falei, você vai ser frustrado em algumas áreas da sua vida. Alguém já falou para você que você vai ser frustrado? Que você vai se frustrar com algumas coisas na vida? Mas numa mesa, igual nós estamos aqui agora, o Senhor deixou uma lição que é o meu versículo-chave. Ele fala, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, que é o meu ajudador. Existe um Espírito Santo que vai te ajudar nos seus momentos de frustrações. Hoje tem muita gente se cortando, gente tirando a vida, porque ainda não aprendeu a lidar com as frustrações. Irmãos, nós seremos frustrados. Nós vamos em uma entrevista e o entrevistador vai falar para você que você não faz parte daquele segundo round de entrevistas. Talvez o seu pai falou palavras pesadíssimas para você. Talvez você não teve nem pai. Talvez o seu pastor falou algo diferente para você que aos seus ouvidos você não gostou. Mas deixa eu te falar, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Paulo, eu estava lendo lá em Tessalonicenses, Paulo diz que ele queria estar com muitas pessoas, mas ele fala que Satanás impediu que ele estivesse em muitos lugares. E aqui os mestres, você vai ver, irmão, nesse momento que nós estamos aqui, eu não sou muito bom de endereço, e eu admiro meu amigo, o pastor Cláudio, que ele é muito bom de endereço. Ele fala o versículo, ele fala onde está. Eu sei que está na Bíblia. E aqui vai também uma palavra-chave para você, jovem. Você não precisa saber aonde está tudo. Você precisa saber que está na palavra e essa é a verdade para a sua vida. Amém? Então, assim, Paulo relata, ele é o testemunho para mim nesse momento, e a Viviane já está me tocando aqui na perna. Ele foi frustrado, e nós seremos frustrados. Mas nós não vamos parar na frustração. Nós vamos avançar e o Espírito Santo ele está pronto aqui para nos ajudar. Amém, gente? Amém. Não. É função da esposa. Tá funcionando aí, Gustavo?
A minha esposa tá aqui na minha perna. Não, obrigado. É a função da esposa mesmo dar essa catucada. Sim, a Ellen também gosta de fazer isso toda hora, quando acha que eu tô falando demais. Mas, pastor, pode Agora, já que vão continuar. ficar olhando pra minha perna, eu vou dar a mão. Ela vai Isso, apertar. Não, assim, eu acho que a gente sempre tá fazendo essa pergunta, mas a gente quer saber, de fato, como surgiu isso para vocês, do ministério pastoral. Como aconteceu na vida de vocês? Como foi isso? Eu não vou falar, porque senão eu vou dar minha resposta. Sim. Então, como que aconteceu isso para vocês? Como foi, né? Como surgiu? Aham. Pode falar, Então. os dois. Quero um dos dois. A gente começou liderando a rede das crianças. Por um bom tempo a gente só era tio, né? E só que ali o Senhor já falava com a gente sobre o pastoreio. Só que a gente achava que era assim, estava tão distante, né? E a gente começou a se envolver cada vez mais na rede, cada vez mais, e quando a gente viu, a gente estava liderando a rede, né? E ali começou um monte de palavras pra gente, vocês são pastores, e a gente, amém, amém, sempre recebemos, mas sempre achando que era por um tempo bem distante. Nós somos filhos de Terra Fértil, nós nos convertemos aqui em Terra Fértil, nós permanecemos em Terra Fértil até Jesus voltar, em nome de Jesus. Amém. Né? Aleluia. E aí chegou o dia da liderança. Já deu aquele desespero que a pessoa não quer, luta até, né, o fim. Não, isso não é para mim. Mas foi leve, né? Eu converso muito com meus filhos sobre transição, as coisas vão acontecendo quando você menos espera, mas Deus não deixa nada escondido, Ele vai falando pra gente. A gente que às vezes fecha os olhos para os sinais que Ele está dando. E aí a gente começou a liderar as crianças. Quando quiser falar alguma coisa, alguém tá perto aqui, que tu quer falar? Tá me apertando, fala. A pergunta do Felipe também foi, né? Quando vocês, né, viram que era o pastoral? E para o ambiente ficar leve igual ele tá, foi um dia que nós estávamos fazendo evangelismo lá na praça, naquela praça lá que era a Praça do Mosquito, e o Claudinho falou que é a Praça do Claudinho. Meu pastor Cláudio, eu amo ele. Enfim, aí estávamos fazendo evangelismo e quando acabou, nós estávamos ali orando pela equipe, uma equipe assim, considerável, junto conosco, e aí o pastor Daniel falou assim, você já tem o telefone do apóstolo? Eu falei, não tem não. Salva na tua agenda, vocês se falarão muito. Uau. O Senhor tá te chamando para ser pastor. Eu falei, cara! Então assim, ele trouxe algo descontraído, né, mas já nos apontando para aquele lugar. O pastor Daniel é bênção. Em falar nisso, eu amo esse presbitério. É leve servir do lado desses irmãos. Reconheça a unção sobre o seu irmão que está do seu lado, irmãos, e você vai ser abençoado. E aí chegou esse lugar de pastor. Mas essa palavra de cuidar daqueles que são da minha casa, ela vem em primeiro lugar. O Senhor está interessado, e aqui eu friso novamente, o Senhor está interessado na sua casa, na sua família. Pastor Paulo, na minha família eu não tenho uma família estruturada. Ok, irmão, seria ideal se você tivesse essa família estruturada. Mas o jeito como você se porta diante da sua casa, diante daquilo que você tem que fazer, talvez orar, dobrar o seu joelho dentro do quarto, deixar a sua cama forrada, não deixar a sua peça íntima pendurada lá no banheiro. Enfim, as organizações dentro de casa, isso vai revelar coisas aqui da palavra. A apóstola Nelma mesmo fala, né? A sua gaveta de roupa íntima vai revelar a sua vida espiritual. Uau. E aqui vai a minha pergunta. Como está a sua gaveta, irmãos? Como está o seu guarda-roupa? Como está o seu ambiente dentro de casa, né? E aqui não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de pai. Amém? E aí o pastoreio veio. E aí nós fomos chamados para este lugar, mas algo que, como a Viviane mesmo falou, né? Já estava construído aqui nesse lugar. E esse lugar, irmãos, ele tem que trazer um temor do Senhor. Aqui vão levantar pastores, mestres, apóstolos, profetas, engenheiros, médicos, cozinheiros, Amém. pais de família, mãe de família, filhos abençoados. Mas se o temor do Senhor não for a primeira coisa na sua vida, todos esses lugares serão frustrados, na sua vida e na minha vida. Então, esse lugar, para ser pastor, ele me traz um temor, né? Então, tenha temor, né? Você vai ser chamado para esse lugar, tenha temor ao Senhor, não é medo. Tem um versículo na Bíblia que fala
E aqui, se você sabe onde está, você pode levantar a mão, eu vou deixar você falar também. Nem sei se pode. Mas tem um versículo que fala que diante das autoridades você terá palavras que você vai falar para essa pessoa. Tá vendo, irmãos? São ambientes simples. Se teu coração estiver simples, um folheto entregue para você dentro do trem, aquilo pode trazer uma divisão de águas na sua vida. Amém. Então, nós não temos que procurar os congressos maravilhosos, e eles são bênção. O último que teve aqui foi poderoso, mas se você não tiver com o coração simples no congresso, ou não tiver com o coração simples, quando você receber um folheto dentro do trem, de nada valeu aquela palavra. Então, aqui, tenha temor ao Senhor. Tem uma ideia que é assim, toda relação existe transferências, né? Sim. Então, quem ensina não só ensina, aprende também. Então, vocês foram pastores, né? Isso, da Rede das Crianças, e são pastores. Agora, líderes da Rede de Casais. Mas eu queria saber, a gente viu aqui que tem diversas pessoas que são frutos, né, da Rede das Crianças. Certo. E elas carregam ensinamentos de vocês. Tem depósito dentro delas, tem depósito dentro do Pedro, que foram vocês, Amém. Deus, através da vida de vocês, Amém. que inseriram ali, que depositaram. Mas eu queria saber a experiência de cada um. O que as crianças te ensinaram? Assim? Porque criança me ensina muito. Assim. Nossa. Sim. Sabe? Eu tenho depósitos em mim que foram crianças que colocaram, Verdade. sabe? Então, assim, de cada um, algo que te marcou, uma história que te marcou, que te ensinou e fala assim, nossa, isso me ensinou. E tem um termo que chama humildade intelectual. É o reconhecer que alguém que está, e é uma palavra ruim, num estágio abaixo do meu, pode me ensinar. Isso é maravilhoso, né? Então, assim... Você tem alguma nessa memória? Eu tenho duas breves. Uma mais recente, tem menos de 7 dias. Estávamos na salinha esse último final de semana, falando sobre a tempestade no barco. E ali a irmã que estava ministrando, ela fez uns barquinhos, botou dentro do balde, e aí ligou o ventilador, ela sacudiu lá o balde lá, falando sobre a tempestade no Senhor. E as crianças estavam ali, algumas zoando o plantão, é normal. Umas correndo, outras ouvindo. E quem lembra que choveu domingo passado? Pouco ou muito? Muito. E aí essa criança estava dentro do carro, vindo aqui para a igreja, e aí, de repente, aquela criança dentro do carro falou, chuva, para. Uau! Então, irmão, é o coração simples. A criança ensina, é um coração simples. Um coração que está pronto para ouvir e saber que aquela pessoa que está falando, se ela está falando a palavra, é algo que ela tem que colocar em prática. Amém. Amém? Então, a simplicidade da criança, ela sempre nos ensina. Eu ia falar justamente isso. A simplicidade delas ministra sobre a nossa vida, né? Elas são muito simples de falar que querem ouvir Deus, de querem falar com Deus, de como elas vão ver Deus. E o abraço delas no cativa. Muitas vezes a gente veio ministrar para as crianças aqui e com o coração triste por alguma situação ou por algum momento difícil que a gente está vivendo e a criança do nada vira, tia, posso te dar um abraço? E aquele abraço derruba qualquer situação. Tia, eu te amo tanto. Tia, você é tão bonita. Num dia que você não está bem, naquele dia que você está sentindo a tia mais feia da face da terra, e ela vira e fala assim, tia, você está tão bonita. Tia, sua unha está linda. Isso eleva o nosso dia, né? Então, a simplicidade das crianças nos ensina. Nunca me chamaram de bonito, então elas são verdadeiras. Eu não tenho nenhum fato assim de agora. Os acampamentos que eu fiz com as crianças, desde o primeiro, quem foi sabe, me ensinaram muito, né? Eles se jogaram na lama, eu quase morri de coração quando vi aquelas crianças todas sujas de lama. E para eles simples. Gente, a criança é tão simples. Teve um acampamento que a gente fez, que a gente pediu para eles levar uma roupa branca. E as mães investem, né? Então as crianças impecável de branco num sábado à noite para festa. Quando a gente olhou para as crianças no final da festa, as crianças rolando assim, eu falei, meu Deus, quando chegar em casa com essa roupa branca, as mães vão me matar. Mas para a criança era pura diversão, elas estavam se entregando, sabe? Elas se ajoelharam, elas se jogaram no chão. Simples. E elas não pensaram que a roupa era branca e elas não podiam fazer isso. E isso é maravilhoso. Não, agora é... Aleluia. Glória a Deus. Não, eu queria perguntar sobre Vivi Babies.
Vou fazer propaganda. Não, à vontade. Tá Matrículas liberado. abertas. Já rolou uma Isso. propaganda semana passada, né? Inclusive a gente. Sabendo. Inclusive, Já dá um desconto. inclusive a gente tá esperando o Pix. O Pix. quê? O Pix. O Pix Ah, é? da propaganda. Então o Pix é aquele assunto que nós já conversamos, deixa aquele negócio comigo. Oh, aleluia. Amém? Eu não sei o que é, mas. Deixa com ele, recebo. deixa com ele. Mas, gente, Vira a fazem luz, vira a luz. Os vira a casados, luz. fica à Quer dizer, vontade. não vira a luz, né? Pra fazer filho. Fala. Eita! Opa! Eu falei pros casados, os casados. É, os vai. casados aí, ó. Hugo, Isabela, Felipe. Não, Hugo, Isabela, Daiane, Daniel. Entendeu? Laís, Maral. Teve um tempo que ela tava me perseguindo. Ela tava me perseguindo. Quem é Tava casado só orando aí, por você, cara. Abençoando a sua geração. não podia passar perto dela. Isabela já tá grávida? Isabela já tá grávida? Calma. Não. Enfim. Vai acontecer, é porque vai acontecer, fica tranquilo. Daqui a pouco. Esperando Felipe L. Não, então, como surgiu? Se veio isso, se veio já do ministério? O que Deus falou contigo e tal? Caraca, conversa de semana passada. Oh, aleluia. Então, o Vivi Babies, não começou o Vivi Babies, né? Eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos. Foi bem clara a voz de Deus falando. Para, né? Depois, porque primeiro gerou um conflito, eu trabalhava como agente de saúde do lado de casa e tinha aquela promessa de vai ser todo mundo efetivado pela prefeitura. E eu ficava, vai ser efetivado. Aí nasceu o Hugo e eu, não, quando o Hugo nascer, eu paro de trabalhar. Aí fica, vai ser efetivado. Eu, ai, Paulo, mas já pensou eu parar de trabalhar do lado de casa e ser efetivado? Aí fiquei naquele processo, o Hugo já estava com os 3 anos, né? E aí começou aquele incômodo, por causa do Hugo? Não, por causa da Bruna. Bruna, que era maior, sofria mais a falta dos pais e da mãe dentro de casa do que o Hugo em si. E aí eu comecei a orar, e eu falei, aí um dia eu falei, Senhor, seja claro comigo, fala assim, ó, sai, garota, senão eu não vou obedecer. E aí eu vi numa ministração da Rede das Crianças, também foi até com a Graça, né? E aí parece que só tinha eu e a Graça naquele lugar. Ela falava, eu falava, gente, ela tá falando comigo. E eu ficava, entendi, Senhor, entendi. Segunda-feira eu vou pedir minhas contas, eu tô largando tudo, eu vou cuidar dos meus filhos. E aí, exatamente, eu fiz isso. Quando cheguei segunda-feira, pedi a menina para ser mandada embora, conversei com ela, expliquei a verdade, falei a verdade. Na época, ninguém era mandado embora, só se pedisse as contas ou se mudasse, né? E eu não queria mentir. Eu falei para ela, não quero parar, quero cuidar dos meus filhos. Não. E ela, tá bom, eu vou tentar. Você sabe que isso não é comum, mas eu vou pedir teu desligamento. E aí, num belo dia, chegou um telefonema para mim. Naquele dia, eu atendi o telefone, era a menina falando que eu estava sendo desligada do serviço. E aí, eu dei um glória a Deus bem grande. E ela falou assim, eu nunca vi alguém falar que está sendo desligada e dar um glória a Deus. E aí, eu comecei a cuidar dos meus filhos. Fui muito julgada pela sociedade, porque você é maluca? Você vai parar de trabalhar, vai cuidar de filho, vai fazer uma faculdade. Mas eu falei, não, gente, eu só vou cuidar da minha casa e dos meus filhos. E isso, para a sociedade, é uma coisa muito conflitante, né? Mulher parar de fazer isso. E assim eu fiz. Parei, e aí a gente começou a ver, e aí Deus tirou a gente de cima da casa dos meus pais, levou a gente para casa. Assim começou o Vivi Babies, tá, gente? Não estou enrolando, não. Foi exatamente assim. Levou a gente para uma garça, e ali a gente teve um tempo de crescimento em família muito grande, morando longe, e a gente continuou fazendo tudo aqui na igreja. E aí voltamos para Ioíba. E eu comecei a falar, Paulo, eu queria tanto te ajudar com finanças, mas não queria largar meus filhos em casa. Mas eu não sei fazer unha, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada para poder gerar uma renda. E aí... Cozinhar diferenciado, né? Para vender, gente, para alimentar minha família, eu sei. Eu não parti aí. Esperamos um convite aí. E aí eu comecei a falar, né? Aí uma vez eu falei para o Senhor, eu não sei fazer nada para ganhar dinheiro, mas eu sei cuidar de criança. Mas falei só para o Senhor, para mais ninguém. E aí teve uma irmã aqui na igreja, que teve filhinho, e ela voltou a trabalhar e ela precisava de alguém para cuidar da filha dela. Ninguém sabia que eu queria cuidar de criança, tá, gente? Uma vez, aí a mãe dela falou com uma pessoa, que a pessoa falou para minha mãe, e a minha mãe veio conversar comigo assim. Pode falar nome? É bom trabalhar com nomes, né? Porque eu também tenho um
Parentes. porque é o começo. Pode falar. Era a Ellen, tá, gente? Quem é mais próximo sabe. Ellen tá aqui não. Era a Ellen Benjamin. Só que ela queria alguém que tomasse conta na casa dela. Aí minha mãe falando e eu assim, prestando atenção. E eu falei, mãe, fala pra ela que eu tomo conta, mas na minha casa. Aí ela, não, mas ela quer na casa dela. Eu falei, não, na casa dela eu não vou, não. Na minha casa, se ela quiser, eu tomo conta. E aí a minha mãe falou pra amiga, que a amiga falou, chegou até a Ellen, né, que eu tomaria conta da Maria pra ela. E aí aconteceu. Maria veio ficar comigo, acho que tinha 8 meses na época. Ficou comigo até os 3 anos dela. Viviane, tinha um projeto com o Vivi Babies? Não. Comecei a cuidar da Maria, dar todo o carinho para Maria, toda a dedicação para Maria, fazendo aquilo de melhor que eu tinha com ela. E quando a Maria já estava perto de sair, uma pessoa me procurou. Você toma conta de mais criança? Aí eu, opa, tomo. E eu não sabia que a Maria ia sair, não. Não foi assim para trocar, não. Aí comecei a tomar conta da Duda. E aí foi aparecendo, até que um dia um casal chegou lá no meu sofá pedindo ajuda, porque queria muito deixar a filha com ela, comigo, que é a Manuela. E a gente foi crescendo. Nessa pandemia, por incrível que pareça, foi onde deu o boom do Vivi Babies. Quando os pais começaram a não ter com quem deixar as crianças, e aí eu tive a ajuda muito próxima da Bruna e do Hugo, que o Hugo até hoje trabalha comigo. Ele é meu funcionário e minha mãe também. Que isso, hein, Huguinho? E a Bruna é freelance, né? Porque ela... E o Paulo, eu aguardo ansiosamente as férias dele para fazer o Cheparum de Vivi Babies. Acabaram as minhas férias. E assim que aconteceu, o Vivi Babies. Tem uma história boa do pastor Paulo, eu queria ouvir pela tua ótica. E aí me lembra, por favor, tá? Tem tempo já que você contou essa história. Quando vocês começaram a trabalhar com crianças, se não me engano, tanto no Vivi Babies quanto na rede de crianças, alguém, não sei quem, e agora não precisa ver nomes, né? Falou assim, mas criança cresce e vai embora. Tá lembrando dessa história? Sim. Isso, quando você contou isso, eu me marcou. Criança cresce e vai embora. E vocês, como ficam depois? Na questão emocional, né? Da criança tá ali com você e você tá pegando a criança, ela cresceu e ela vai sair. E a resposta de vocês foi excelente, assim. Dá pra contar essa história? E essa resposta Foi um colega do trabalho. Eu estava conversando com ele que você estava iniciando um negócio, lembrou? Quer contar, Marcos? Então, aí e aí o colega, contei que minha esposa estava cuidando de criança, ela falou assim, minha esposa já cuidou de criança, isso é muito ruim, que quando você cria vínculos com aquela criança vai embora. E a minha resposta foi a seguinte, eu falei, o importante é nós marcarmos aquela geração. Amém. Naquele tempo que eu fui chamado. Na vida toda dela, os pais o pai e a mãe também vão sair da vida deles. Então, eu não posso desejar ficar com eles até a morte. Então, nós faremos o melhor para eles naquele tempo. Uau. Foi essa a resposta que nós demos. E dói muito perder uma criança assim, saindo. Não é só esse mês eu perdi 4. Tô aqui, ó, com o coração. Pedro não, ela mudaram de nível. Isso. Transicionou. Isso aí. Mas, assim, o carinho que a gente tem pela criança e o vínculo que a gente acaba criando para a família, porque aí eu acabo sendo conselheira das mães, dos pais. Não sei como fazer, a criança está assim, me ajuda. E a gente acaba partilhando da educação daquela criança em si. E esse retorno eu sempre tenho. E é isso também que nos sustenta. É aquilo que o Paulo falou, marcar essa geração. A Duda foi para a escola agora e eu não deixo as crianças brincar de... Eles falam de pou-pou, porque é assim que eu ensino para eles, que é fácil, tá, gente? Que é fingir que tá lutando, que tá de arma, então eu não deixo eles brincarem lá. E aí a Duda foi para a escola e o que tinha na escola? A brincadeira do pou-pou, que ela fala, né? E aí ela falou, tia, quando chegou na escola, tia, você não sabe o que acontece na minha escola. Eu falei, o quê, meu filho? Eles brincam de pou-pou, assim mesmo. Aí eu, é? E eu falei pra minha tia da escola, na tia Vivi a gente não pode brincar disso. Coisas simples que a gente ensina, né? Mas que para a criança fica marcado. Eu falo que cala a boca, coisa simples também, tá, gente? Sempre ensinei pro meu filho que cala a boca era errado, cala a boca era palavrão. Cala a boca a gente falava pro cachorro. Porque é muito feio, né? Falar cala a boca, fica quieto, é mais bonitinho. Então eu ensinava pra eles falar, fica quieto, não fala cala a boca pra ninguém. E aí o Hugo foi pra escola e a professora gritou o quê lá? Cala a boca. O Hugo chegou em casa com o olho desse tamanho assim, mãe, a tia falou um palavrão na escola. Eu, oi? Que palavrão, meu filho, que a tia falou na escola?
Ela mandou todo mundo calar a boca. Aí eu... Então, filho, cala a boca, não é para fui ensinar para ele, né? Então, assim como eu ensino para meus filhos, eu ensino para as crianças que estão lá em casa. Quando eles saem, dói, mas ver o desenvolvimento deles para frente é maravilhoso. Saber que eu participei um pouquinho daquilo dali. Tem um texto lá no meu Instagram, tem uma foto minha com Pedro Merlo. Tem um texto gigante lá sobre responsabilidade geracional, né? Quem estava aqui na terça-feira na torre? Tava aí. Foi muito bom. Foi bom, né? Então, a Torre de Intercessão, terça-feira também é um lugar para você, tá? Jovem, amém? Isso, jovem, ora amém. firme, ora forte. E na terça-feira, a juventude liderou, né, a Torre, e a gente fez algo maravilhoso, que foi cumprir a palavra, que uma geração contará a outra geração sobre Amém. os feitos do Senhor, Amém. sobre o que Deus estava fazendo. Então, os jovens primeiro foram até os mais velhos, ouvir os mais velhos. E os mais velhos contaram aos mais jovens, né, algo grande que Deus fez na vida deles. Depois os jovens foram até as crianças e contaram às crianças e oraram pelas crianças e transferiram isso, né? E aí, baseando nisso, Sim. a gente já vai trazer uma responsabilidade para esse lugar, né? Amém. Quem da juventude participa da rede das crianças? Levanta a mão mais alta aí para eu te ver. Amém. Meio que só. É verdade. Matrículas abertas. Isso. Qual a importância espiritual para que a juventude cuide da próxima geração e conte para ela o que Deus está fazendo, na visão de vocês? A responsabilidade de vocês estarem junto com a rede das crianças é saber que se vocês estiverem ali, a semente não vai morrer. Uau. Amém. Dá para repetir isso aí? Pode ser com outras palavras. Gente, eu não sou bom dessas frases assim que impactam, não, entendeu? Mas já vamos lá. pode- Eu disse que vocês estarem nesse lugar da rede das crianças é ter a responsabilidade de saber que a semente não vai morrer. Por quê? Antes de nós estarmos aqui agora, há quase 2 horas atrás, nós estávamos com a rede das crianças ali na outra salinha, com a equipe da rede das crianças. E exatamente, a Viviane teve uma direção, Hugo e Felipe, você que está aqui me ouvindo, ela teve uma direção assim de nós orarmos por gerações. Então a Lídia, ela era a primeira geração ali dentro daquela sala, ela ouviu a palavra desde criança, ela cuidou de criança quando era criança e a semente está com ela. E ela ministrou na vida da Bruna, e a Bruna estava ali, então a Lídia orou pela Bruna, a Bruna ouviu a palavra aqui dentro da igreja, ela ouviu também a palavra aqui, e ela orou pela vida da Duda, filha da Cintia e do Paulinho, que também está firme e está ouvindo a palavra, e depois a Duda orou... Isso, a Duda orou pela filha a Jade, uma criança de quantos anos? 1 ano. Então ali é uma geração, né? Uma responsabilidade geracional. Você não está ali, e aí eu chamei também os homens para aquele lugar e falei para eles, para que os ouvidos deles ficassem blindados, né? Naquele ambiente ali tinha uns 5 homens, que essa foi a fala que o Senhor me trouxe quando Ele me convidou para esse lugar da rede das crianças, era que as crianças precisavam de uma figura masculina ali na sala, né, uma figura de um homem, não de um homem machista, mas um homem que ouve o seu filho, que dá carinho, que discipula, que cuida, né? Então nós chamamos aqueles homens ali e para eles serem uma referência para aquelas crianças. Domingo nós estávamos aqui na salinha e qual foi a palavra que foi ministrada aqui, Pastor Paulo? A palavra que foi ministrada aqui é para que homens possam se comportar no sentar, no andar, no falar, no ouvir. Homem tem cara de homem. Amém, gente? Amém. Então, essa é a nossa responsabilidade, é saber que nós vamos marcar essa geração. E aí, em outro momento, aqueles homens que estavam ali, a nossa oração era que o Senhor trouxesse restauração na vida das meninas. Porque assim como o Diego trouxe ali um testemunho, que ele tinha uma visão que Jesus chegava perto das meninas e as meninas corriam porque tinham medo da figura masculina. Então vai ser através da minha vida e da sua vida, irmão. Porque talvez você tenha uma casa estruturada, mas tem muitos que ainda não tem uma casa estruturada, e vai ser através da minha vida,
Vai ser através da sua vida que nós vamos marcar essa geração. Amém. Através de um carinho, de uma palavra, de um elogio. Você que é pai aqui, qual foi o último dia que você elogiou a sua filha? Qual foi o dia que você falou que ela é bela? Mesmo com o rostinho dela cheio de espinha, cabelo esgranhado, bafo. A hora em que eles ouvirem os elogios dentro de casa, não vai ter ninguém no mundo que vai falar para eles, e eles serão tocados, eles ficarão tristes, eles ficarão afligidos. Então é essa responsabilidade geracional que o Senhor está chamando para mim e para você, juventude incendiada. Amém. Vamos incendiar esta geração. Amém. Vamos incendiar a vida dessas crianças. E tem mais, para aqueles homens o Senhor ainda foi mais profundo. Sejam astutos como a serpente e simples como uma pomba. Nesta restauração, não pegue as meninas e coloque no colo porque você não é pai delas. Não abrace essas meninas num canto sozinho da igreja. Se o Senhor te der alguma direção, eu sei que vai ter homens aqui que vão procurar ali de céus quando sair daqui. Amém. Quando você Amém. procurar e você estiver naquele ambiente, o Espírito Santo, que é o ajudador, vai lembrar de você. Vai lembrar você dessa fala que eu estou trazendo aqui nesta manhã. Não abrace. Se o Senhor mandou orar por alguma menina, chame uma irmã lá dentro da igreja. Se não tiver irmã, não ore. Satanás a todo tempo fica procurando uma brechinha para nos tocar, mas nós vamos marcar esta geração de uma forma sobrenatural, amém? Essa é a nossa responsabilidade geracional, juventude incendiada. Amém. Amém. Você pegou aí, cara? Amém. Amém. Segura essa daí. Aleluia. Glórias a Deus. E agora, outra pergunta. Como tem sido essa, para vocês, né? Como foi essa transição de liderança, né? De líderes da rede das crianças para líder da rede de casais. Como foi para vocês, né? Esse período de transição e como tem sido, né? Fecha a porta, senão vocês duas pessoas correndo aqui da sala. Brincadeira. Então, o Senhor já tinha nos falado que Ele tinha um novo lugar. É aquilo, o Senhor não vai te pegar de surpresa, irmãos. Amém. O Senhor, Ele vai ministrando ao seu coração com sonhos, visões, vai pegar gente de outro lugar para falar aquilo que o Senhor já está falando contigo no teu secreto. E o secreto aqui vai muito além de um quarto, tá? Porque aqui eu vou revelar, meu secreto é no meu engarrafamento, de Inhaíba ao centro da cidade. É ali que eu coloco um louvor e, enfim... Mas vamos lá, essa não foi a pergunta. Mas aí o Senhor, Ele vinha confirmando que nós íamos ser transicionados para um outro lugar. E quando você fala de transição numa igreja apostólica, o que você pensa, irmãos? Que você vai para um outro lugar. Ainda mais quando o Senhor já te deu o estado e o nome. Eita. Uau. Não vamos revelar. Eita. Segredo de Estado. Antes que faça a pergunta, tá? Deixando claro. Então, assim, o Senhor estava falando que ia nos transicionar. E aí houve um dia que um homem de Deus, quem conhece o apóstolo Valmer? Conhece o apóstolo Valmer? Em um ambiente aqui de ministros, de pastores aqui, nós estávamos orando e ele não tinha ciência de nada. E ele falou, chamou o apóstolo Renan, que o Senhor estava incomodando ele sobre um assunto. E aí ele falou, Renan, eu posso falar com eles, Renan? O apóstolo, fica à vontade. E ali o apóstolo chamou ele, Viviane, e falou, o Senhor está transicionando vocês de um lugar para um outro, aonde vocês estavam em um ambiente confortável. Eu vou colocar vocês... Amém, irmão? Eu nem lembrava disso. Aleluia. Uau. Eita Deus. Amém. Não tá fácil na rede da família. Na rede de casais. Mas quem delegou a missão é Ele que me provê, irmão. Amém. Amém. Então, quando o Valmo veio com isso, né, era noite, quem disse que a pessoa conseguia dormir? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas mudança agora, para onde a gente vai, como é que vai ser, e os filhos e tudo mais. E aí, na semana seguinte, o apóstolo chamou a gente e falou, né, dessa transição. E ele com todo zelo, com muito amor, com muito cuidado, e eu com uma vontade de gritar um não bem grande. Mas
Paulo na mesma hora, tá bom. Se tá bom para ele, vai estar bom para mim. Por que eu queria dizer não, gente? Não é porque eu não queria. Deixa eu ir lá falar direito aqui. Não é que eu não queria estar nesse lugar, mas eu amava onde eu estava, cuidar das crianças, entendeu? Então eu não me via em nenhum outro lugar. Então para mim a mudança seria radical. Ia me tirar daqui e me jogar para outro lugar. Então é mudar tudo. Então tinha que mudar. Mas me tirar das crianças e botar nos casais. E aí o apóstolo falou, não, e aí, vocês? Aí Paulo falou na mesma hora, amém. Aí eu, amém também. E fui para casa com aquilo, um conflito dentro de mim. Foi uma semana cheia de conflito. E agora, como é que vai ser? Nunca cuidei de casais, sempre cuidei de criança. Criança é simples, né? Não vai com a tua cara e vai falar o quê? Tia, eu não gosto de você. Trabalhar crianças assim. Não gosta, não gosto ficar com você, não gosto, você tá feia. Assim como elas falam que a gente tá bonita, elas falam que a gente tá feia também, tá? O teu cabelo não tá legal, eu já pintei a unha, a menina falou, não gostei dessa cor da tua unha. Eu falei, na próxima eu vou tentar melhorar, né? Adulto não, vocês sabem que adulto é diferenciado. Mas aí começou esse conflito dentro de mim e o Senhor falando, como Paulo falou, ele já vinha falando. Eu que não queria, fechava os olhos para os sinais e achava que a mudança seria algo diferenciado, não tirar a gente da rede das crianças e passar para casais. Mas foram chegando várias pessoas para falar com a gente que não sabiam da transição. E aí teve uma que foi eu já entendi, Senhor, eu vou obedecer, eu vou fazer, eu vou cumprir o chamado. Que ela chegou assim e falou assim, Viviane, eu não sei, num domingo antes do culto, eu não sei o que está acontecendo. Mas o Senhor falou claramente para mim que Ele está transicionando vocês e vocês cumpriram um papel muito bem na rede das crianças, construindo nelas aquilo que precisava ser construído. Mas agora precisa construir o alicerce. E ela não sabia o que estava passando. E ela falou, e agora vocês precisam construir um alicerce. Aí ela, eu não estou entendendo nada do que Deus está falando. Mas ele falou isso, que vocês construíram o que tinham que construir nas crianças. Mas vocês precisam construir o alicerce. E aí a gente está... Quando eu falo que não está fácil, porque quando nós começamos a cuidar dos casais, nós fizemos aqui um encontro, né, com eles. E no sábado e na segunda-feira foi o lockdown. E aí, vai todo mundo para dentro de casa. Como é que faz? Como acontece? Então, irmão, você está ouvindo muito falar aqui dentro dessa casa sobre casa sacerdotal. Esse prédio aqui, eu acredito que vai chegar um tempo, não só esse, mas muitos prédios, eles ficarão fechados. Nós já tivemos a prova disso. Por isso que eu entrei aqui e me emocionei, porque é isso. Quando você, jovem, para ouvir alguém que é mais maduro, entre aspas, na idade, é o versículo que você está ouvindo muito aqui, né? Em igreja que está lá em Malaquias, né? Que fala do coração dos pais, dos filhos. E por causa disso, e porque você está sentado aqui hoje, o Senhor não vai ferir a terra, irmão. Amém. Amém. Não porque Paulo e Viviane são os suprassumos, somos os melhores. Mas vocês estão parando para ouvir aquilo que está escrito na palavra. Se submetendo, talvez eu possa estar falando alguma besteira aqui, mas por você reconhecer quem foi que me chamou neste lugar, você está selecionando o que é bom, o que é ruim, sem julgar eu e Viviane. Mas você está julgando aí a palavra. Então, quando você, jovem, e eu sei que vocês fazem isso, quando vocês estiverem diante de qualquer pessoa que estiver ministrando, não julgue aquele que está ministrando. Julgue a palavra. Amém. Amém, gente? Isso vai fazer com que o Senhor construa algo diferenciado em nós. Mas não era esse tema, era rede da família. E nós estamos aqui de casais, nós estamos de cabeça nesse lugar. Nós estamos... É bom criar esse ambiente assim de Senhor, de ficar dependente, sabe? De ficar dependente do Senhor. E nós estamos nesse lugar, né? Ouvindo ao Senhor. E tem coisas maravilhosas para acontecer ainda esse ano. Amém. E ano que vem, você que é casal aqui da igreja. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. Você que esteve aqui na última rede de casais. Você que é recém-casado, né? Eu quando vi Laís e Maral aqui, recém-casado, semanas casado, aqui na rede, eu falei, é isso. Porque rede de casais não é para casal velho. É para casais que estão sedentos da palavra. Amém? Quantas vezes Laís e Maral sentaram com Washington e Márcia
para saber das coisas da vida de casais. E também tem um versículo que fala que as mulheres mais novas, elas precisam ouvir as mais maduras, né, Camila? As mais maduras. Isso vão ser nesses lugares. Então, essa rede de casais, ela está sendo preparada para abranger todos os casais dentro dessa casa. É muito estratégico vocês estarem aqui, porque vocês cuidaram da rede. A gente está no meio, né? Vocês estão na mão na rede das crianças e dos casais. E assim, a gente está no meio. A gente tem muito a aprender com vocês. Os que são casados, os que vão casar e os que vão ter filhos. E acredito que todos aqui vamos passar por essas transições. E amém. Obrigado por isso. Amém? Amém. Esse exemplo, a Viviane contou aqui um exemplo de deixar a sua casa ou de deixar o seu emprego para cuidar da casa. Se o Senhor não falou, você que é casado, para você largar o emprego, não largue. É isso. O Senhor vai falar com você. O Senhor tem uma palavra para você. Amém. Se falou para sair, é para você obedecer. Mas se falou para você não parar, continuar trabalhando fora, amém. Obedeça a voz do Senhor. E aqui o profeta Roger, ele comentando, ele falou isso aqui, eu estava sentado ali atrás, ele falou algo interessante que eu guardei. O Senhor, ele tem uma voz doce e suave para você. Lembra? Quem estava aqui semana passada, ele falou, né? Samuel! Ele sempre ouviu o Senhor chamando, o pai dele contando a história de Samuel, falando a voz de Deus, né? Samuel! E aí ele conta uma história que, né? Você já sabe qual é. Então, assim, o Senhor tem uma voz específica que você já conhece dentro do seu coração. Ele fala de pai para filho. Para aqueles que vão continuar trabalhando, Vivi Baby está aqui, com todo amor e sem princípios. Amém. Gente, 11 horas, a gente vai fazer o nosso intervalo de 10 minutos, tá bom? Tem que curtir, comentar e enviar para 5 amigos. No mínimo. No mínimo. No mínimo, quando sair esse vídeo aqui do Pastor Paulo, por favor, compartilha lá, gente. Pode compartilhar lá no seu story. Para outras pessoas serem atingidas pela essa palavra que você está recebendo. Amém. Amém? Tá sendo bom? Amém. Então, amém. Então. Todo mundo segue a Juventude Incendiada aí no Instagram? Segue? Você segue? Eu sigo. Você segue. Eu vi suas curtidas lá. Todo mundo tá vendo os cortes que a gente tá lançando lá, gente, durante a semana. Amém? Tá legal? Tá legal? Tá maneiro? Corte. Tá lindo, tá lindo. Aí a gente faz umas chamadas assim, né, Renan? A gente bota o Renan numa fria assim, nas chamadas dos cortes. Mas é bom. Marquinho pega pesado nos comentários. Mas assim, te aconselho aí lá no Instagram, dá uma olhada. Ó, também temos no YouTube. Cadê o YouTube? Aqui, ó. Subiu no YouTube, Renan. Olha lá, ó. Subiu no YouTube. Ah, legal. Tá lá aí, Roginho, o seu, Roginho, aqui, ó. Tá rolando já. Ih, tá lento. Vou comentar ali. O que mais marcou na ministração do Roger, do profeta Roger? Que a fruta que ele mais gosta é a Coca-Cola. Coca-Cola? Foi bênção. Tava Foi ali bênção. no cantinho só recebendo. Foi muito Amém, bom. Renanzinho tá aqui Roger. também. Do Renan também. Tá Isso. aqui, você tá no YouTube, Renan. Você tá Nosso no YouTube. canal lá no YouTube, MTF. Amém, galera? A gente não teve a nossa vinheta. Vinheta. Aqui tem vinheta, né? Rapaz, vinheta. Aqui é Mousepad gigante. Big Mousepad. Big Mousepad. O negócio tá... Tem tanta câmera aqui que, ó. Isso aqui ofertaram na nossa vida aqui, ó, na mesa. Ofertaram a mesa. Trouxeram. Isso é só o começo de ofertas na Juventude Incendiada. Aleluia. Amém. Recebemos. Ó, vinhetinha. Cadê? Que isso, hein? Que isso. Matou. Se grava aí no final. Diferenciado, né? É diferenciado. Passou. Tá lindo, tá lindo. Tá bonito, tá bonito. Parabéns, pessoal. Parabéns mesmo. E aí, voltamos? Voltamos. Voltamos. Vamos lá. Já quero voltar com uma pergunta, né? A galera mandou, todo mundo mandou pergunta lá no Amém. Instagram. Mandou. Aí veio uma pergunta do presbitério. Eita! E aí eu vou fazer porque é do presbitério. É responsabilidade Pergunta de quem perguntou. Eu não tô nem aí. Amanhã eu tenho reunião de presbitério. Eu me Ô, entendo com glória. eles amanhã. Bom, porque assim, tem umas reuniões de presbitério, tem uma agenda lá e tal. E alguém falou assim, ó, do presbitério. Como é a reunião do presbitério? É tranquilinho, é café com leite ou rolam os atritos, as desavenças, rolam um grito?
Por quê? Depende. Não, por quê? Porque essa pergunta é boa, porque a gente aqui na juventude, a gente não tem noção do que acontece lá. Então a gente já quer dar uma puxada ali, como é que é esse lugar, vai? Todo mundo bonitinho assim, ó, igual tá aqui agora. Comportado? Cabelinho feito, ninguém. Ah, é? Ninguém, não. Ah, é? Brincadeira, é igual família. Em casa tem briga? Em casa tem discussão? Em casa tem desentendimento? Ou todo mundo pensa da mesma forma dentro de casa? Você, Isabela, vai lá. A gente tem É os nossos igualzinho? atritos, nossas discussões. Tem a... Quem tem filho também sabe, né? Ah. Tipo, lá em casa, às vezes a gente quer comer, aí um não quer comer pizza, outro não quer comer hambúrguer, outro não quer comer batata. Aí até chegar denominador, dorme todo mundo com fome porque não chegaram. Então, entendeu? A mãe dá logo um grito, vamos dormir que o sono alimenta. Acabou a sua. Brincadeira, gente, a gente chega no denominador. Presbitério é a mesma coisa. Dependendo do assunto, a gente vai rir e vai brincar. Dependendo do assunto, a gente... Se for reunião de agenda, a gente puxa Esconde o as cabelo facas. um do outro. Mas se Ah, não é? for de agenda, aí fica mais tranquilo. Brincadeira, gente. Não, é verdade. É o que a Viviane... E agora? É porque eu tava Eu pensando nunca outra puxei coisa. cabelo de ninguém. Não. É porque eu tava pensando outra coisa aqui, eu tava de cara séria, né? E vamos falar assim, olha lá, quando falou de presbitério, o pastor Paulo mudou de cara. Mas não, eu tava pensando aqui em outra coisa. Mas enfim, eu ouvi a pergunta, né? E é o que a Viviane falou. Sabe de uma coisa, irmãos? Era um pensamento que eu tinha antes de pertencer a este lugar. Quando aqueles homens de Deus sentam para reunir, nós não ficamos dissecando o nome de ninguém. Nós cuidamos da igreja. Amém. E cuidar de igreja é algo que traz responsabilidade para 100% daqueles homens e mulheres que estão reunidos ali naquele lugar. Então, eu posso ter uma direção e comentar algo, a Viviane, pastor Washington, enfim, todos aqueles que estão ali naquele lugar. Mas existe uma voz que é a voz do Senhor. E ali naquele lugar, se a voz do Senhor for manifestada através do profeta, amém. Se for através do apóstolo, amém. Ali vai haver confirmação. Mas é um ambiente saudável. Por exemplo, amanhã nós temos uma reunião agradável. Vai ser uma reunião agradável. Né? Pode falar o tema Aleluia. aí, a pauta? Se eu posso falar o tema? É? É sobre... Não, nós vamos falar sobre a palavra, irmãos. Amém. Sobre aquilo que o Senhor está falando. Sobre aquilo que o Senhor está falando nesse tempo. Olha só. Amém. Né? Imagine um apóstolo, alguém que já caminhou há muitos anos, ouvindo o pastor Israel, que está chegando agora no presbitério. Estou dando aqui um exemplo. Amém. Nós vamos sujeitar a voz do Senhor naquele ambiente. Nós vamos nos curvar para ouvir também o apóstolo, assim também como o Israel, que está chegando naquele lugar ali. Amém. Amém? É isso, a reunião do presbitério é isso. Quando a gente fala de fac, tá só para descontrair. Às vezes. Não, irmão. Nunca aconteceu. Como é que eu posso dizer? Nem tudo aquilo que você acha que é certo, e às vezes é certo, é lícito, vai ser colocado em prática hoje. A diferença vai ser você se submeter à voz de autoridade naquele ambiente. Amém. Se você se submeter à voz de autoridade naquele ambiente, aquilo vai lhe trazer paz. Porque muitas das vezes a gente quer implementar coisas nos lugares e às vezes a gente está querendo revelar mais o nome do Paulo do que o nome de Jesus. Então, às vezes a gente tem que se submeter à voz de autoridade naquele lugar. Se você me perguntar qual foi a matéria que você mais gostou, Paulo, mas que mais trouxe conflito nesse ambiente de escola bíblica, Antioquia, aqui desse lugar, é a matéria de submissão e autoridade. Quantos aqui gostam da matéria de submissão e autoridade? Não, eu... 3, mas fizeram para mim não ficar no vácuo. Porque é um lugar que traz confronto. Cortando rapidinho, Sim. já te devolvendo, foi a primeira palavra que eu recebi quando eu cheguei em Terra Fértil. E quem estava ministrando era o Roger. Escola de discípulos, Roger. Em dezembro de 2016. que E o Roger memória. estava ministrando. Amigo, me que eu almocei ontem? feriu. Dezembro de 2016. E o Roger ministrando sobre submissão e autoridade. Logo eu, o mais insubmisso a todo. Eu cheguei aqui. Cara, não quero, vou me submeter a ninguém, eu vou ficar na minha, eu sou crente. Não por rebeldia, mas por não entender qual era a importância de submissão.
E amém, eu louvo a Deus pela sua Amém. palavra. Amém. Porque nós não nos submetemos apenas a homens, nós submetemos a Deus através da vida de um homem. E nós nos submetemos à palavra de Deus, cara. Independente de por quem ela venha. Se é de Deus, né? E vocês falaram sobre a palavra de Deus através da vida das crianças, né? É uma voz de autoridade do Senhor revelada através da vida das crianças naquele ambiente E também. quem não vai se submeter a isso, né? Isso nos traz para pensar sobre humildade, mas eu devolvo a bola. Então, irmãos, quando vocês estiverem nesse ambiente aqui, quantos aqui participam de alguma equipe? Em algum ambiente, ou seja, na sua equipe do trabalho, uma equipe para apresentar um trabalho na faculdade, na escola. Quantos aqui pertencem a alguma equipe? Já formou alguma equipe? Nem sempre a ideia que você vai apresentar, talvez vai ser colocada em prática, ok, gente? Lembra da frustração? Vai haver um tempo e um modo. Talvez aquilo ali vai ficar guardado ali, mas você precisa se submeter à voz de autoridade naquele lugar. Quando eu encaixo debaixo dessa voz de autoridade, ali tem descanso, ali tem prazer, ali tem gozo. Amém, gente? Amém. É isso. Então a reunião de presbitério é isso. É se submetendo à voz de autoridade naquele ambiente. Amém. Tem pergunta aí, Felipe? Tem várias. Não, várias. então deixa eu correr aqui na resposta. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Tem várias perguntas aqui, então vou lá com a primeira. Qual foi a experiência marcante com Deus que vocês tiveram após vocês aceitarem Jesus? Qual foi a transformação também que vocês falaram que se converteram aqui em Terra Fértil, né? Então, como foi isso? Quais mudanças que aconteceram na sua vida? Como que era o Paulo antes de Jesus, ou o Paulo e a Viviane antes de Jesus e o Paulo e a Viviane pós-Jesus? Então, pós-Jesus a gente já conhece, né? Mas como foi essa transformação? Fala aí, tipo, Amém. Hoje o Paulo que você está vendo aqui não é o Paulo, não é o Paulo de ontem. Isso é óbvio. A palavra ela tem um poder de transformação. Então o Paulo ele veio de uma casa onde era uma casa de gritaria, uma casa de confusão, ao ponto de uma criança de 6, 7 anos estar brincando na rua e o pai quando ia trabalhar de sábado, responsabilidade de adulto. Meu pai vai chegar, ia dando 4 horas da tarde, ia chegando 5 horas, meu pai vai chegar em casa bêbado e vai bater na minha mãe. E dito e feito, acontecia todos os sábados, porque meu pai trabalhava todos os sábados. Eu vim de um lar onde meu pai, enfim. E aí esse Paulo cresceu com todos esses traumas e entrou no casamento de uma forma errada. E aí eu lembro quando eu e Viviane nós não conhecíamos Jesus, nós falávamos, nós não vamos ficar casados para sempre. Eu falava. Porque era um modelo que eu tinha. Então hoje aqui é mais do que pastor Paulo e pastora Viviane para você, irmãos. É um modelo de família, de homem e mulher. Amém. Que se respeitam, que se olham nos olhos. Às vezes eu tenho que me submeter. Quando eu sei quando ela abre os olhos para mim. E ela sabe quando eu estou triste, quando tem algo que não está legal. Então, existe um modelo, irmãos. Um modelo de família. Mas eu não tinha esse modelo de família dentro de casa. E aí houve um ano, o Felipe não está aqui, está em outro ambiente, mas talvez alguém aqui vai lembrar, houve uma conferência de paternidade aqui na igreja. Foi um ano de paternidade. Era algo de paternidade aqui, um domingo, que tinha alguém ministrando, o apóstolo Renan, junto com aquele apóstolo que mora em Israel, esqueço o nome dele, que é o apóstolo Léo, estava aqui ministrando e houve um momento ali de paternidade, onde estava havendo cura, e eu fui lá para o cantinho, irmãos. Não era pastor, não tinha chamado ainda estava chegando aqui a experiência inicial, né? Eu fui ali para um cantinho, e ali eu comecei a falar com o Senhor na minha oração. E ali eu falei, Senhor, eu não consigo nem te chamar de pai. Como eu vou te amar? Mas eu sei que eu tenho que te amar. Eu sinto falta de um abraço de um pai. E naquele momento que eu estava orando ali, já estava casado, já tinha a Bruna, ainda não tinha o Hugo. O pastor Washington, que é uma referência de pastor em relação a cuidado para a minha vida, sentou ali do meu lado e me abraçou.
depois que eu vi que era pastor Rocha, ele me abraçou como um pai ali naquele canto. E ali foi me dando cura, e ali eu fui sendo curado na minha alma, aquilo ali tudo e tal, e estava muito bom, e estava muito prazeroso, e houve um momento que o pastor Washington saiu e me abraçou uma outra pessoa. Eu falei, Senhor... Rapidinho, ele está esquecendo de um detalhe. Ele falou assim, esse abraço é muito bom, mas eu queria o abraço do meu pai, do pai verdadeiro. E aí, eis que do nada pra gente, meu sogro apareceu e abraçou meu marido. Uau! Meu pai não sabia onde eu congregava, meu pai não vinha na minha casa há mais de 5 anos, eu acho que meu pai não tinha nem vindo aqui ainda na minha casa, meu pai entrou aqui na igreja e me deu um abraço. Eu já estava muito satisfeito com um abraço do Senhor. Mas eu quero dizer que o seu coração, quando você libera perdão para o seu pai, quando você libera perdão, o Senhor ele faz o sobrenatural e ele ainda faz o mais. Que ali eu estava satisfeito, mas eu fui, sabe quando você é ousado? Quando eu dou R$2 pro Hugo, ele fala, Paulo, isso é pai, isso é pouco, eu quero 5. E aí eu falei, Senhor, isso está muito bom, mas eu queria um abraço do meu pai, sabe? Meu pai entrar aqui na igreja e me dar um abraço e tá ali ajoelhado aquele negão lá de quase 2 metros de altura, me abraçando aqui dentro da igreja. Então, assim, eu não sei o que está passando aí no seu coração, irmãos. Mas se você, de fato, mergulhar na simplicidade, na humildade, nessa palavra, o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe qual foi o meu infinitamente mais? Meu pai aparecer aqui na igreja e trazer cura. E aí a gente conversa, eu e meu pai hoje, a gente olha um nos olhos do outro, a gente se ama, troca mensagem, eu respeito, eu peço bênção ao meu pai não caminha, não anda nos caminhos do Senhor, mas eu peço bênção, eu sei o poder da bênção do meu pai sobre a minha vida, mas ele não é crente, mas eu sei que ele pode me abençoar através da palavra. Então essa foi uma experiência sobrenatural, que ela sirva de um testemunho para você que está me ouvindo em casa, no Instagram, no YouTube, você que está aqui, o Senhor está pronto para trazer cura hoje. Quando o Felipe fez a pergunta, eu fiquei aqui pensando, né? O Paulo tem experiência sobrenatural, porque até hoje eu não sei nem como, nem porquê meu sogro apareceu aqui naquele dia e naquela hora, daquela forma. Mas eu acho que a experiência maior que a gente tem é realmente do nosso casamento, né? Hoje a gente é o que é, melhor, hoje nós somos o que somos, tem que falar certo, né? Foi porque Deus entrou na nossa vida. E a gente realmente carregava essa fala. Eu casei grávida e quando eu fui, também não tinha uma estrutura familiar boa, né? Meu pai fazia um monte de besteira na vida, arrumou o filho fora do casamento, então a estrutura familiar zero. E quando eu engravidei e eu fui contar para ele, a primeira coisa que meu pai falou foi: tem certeza do que tu está fazendo? Tu vai casar com ele? Eu falei, eu vou casar com ele. Não tinha Jesus, né? Ele falou, tira essa criança. Era a Bruna. Você pode fazer isso. Tem certeza? Aí eu falei, tenho certeza. E aí ele falou, mas você tem certeza? Porque ele vinha de um casamento louco com a minha mãe, né? E eu falei, não, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E quando a gente resolveu e a gente casou, tudo doido, né? A gente não tinha nada. Mas a gente já viu a mão de Deus ali naquele tempo, porque Paulo foi num evento, no serviço dele, ganhou todo enxoval, porque teve sorteio de cafeteira, faqueiro, aí os colegas dele deram tudo para ele. Ele chegou em casa com o enxoval completo. A gente ficou uns 3 anos sem precisar comprar faca, porque faqueira ele ganhou uns 3. Se eu te dei alguma faca no teu casamento. Não tem mais, já dei. Quem casou na época ganhou faqueiro, porque tinha de só. E a gente casou assim, só que o Paulo sempre falou mesmo, acho que a gente não vai durar muito tempo, não. Mas na minha cabeça, eu ia durar muito tempo. Hoje eu vejo, gente, que se eu não tivesse Jesus, eu era uma pessoa totalmente depressiva. Eu não devia estar viva mais, não. Porque eu tinha síndrome do pânico, eu era meio neurótica, eu era meio estranha. E não diagnosticada, mas eu hoje, com Jesus, sei que
Era essas coisas que eu tinha. E aí a gente começou a passar pelas lutas de um casamento às pressas, né, de 2 jovens, agora uma filha para cuidar, uma filha para criar. E uma coisa que a gente sempre teve como foi sobre investir na vida dela, a gente nunca pensou em negociar educação, nem o bem-estar dela, mas a gente também não tinha muito dinheiro na época, né? E Gostei do da época. Da época. Significa... Aleluia! Aí, as coisas estão melhorando. eu pensei em falar, não falei nada não, mas... Tem que melhorar. Pra deixar o ambiente leve. E aí chegou um período que a gente realmente, eu estava olhando para a nossa vida e eu falava, eu acho que o que ele fala vai se cumprir, a gente não vai continuar, né? Só que também Deus botava muitas pessoas de Deus na nossa vida. Ele tinha uma tia dele lá do Reteté que ia lá em casa e a gente ficava cheio de vergonha com as orações dela, que dos vizinhos, tudo. Sabia que ela estava orando, né? Porque ela gritava, ela rodava, ela espateava. Mas a gente já via ali a mão de Deus. E aí, quando a gente se converteu, a gente foi muito abraçado por essa igreja e a célula de casais transformou assim a nossa vida, Consolidação. a consolidação, o discipulado foi transformando. Tudo melhorou? Não. Tem coisa que a gente teve que aprender, mas a gente sempre colocou Jesus na frente. Então, eu acredito que da minha conversão, o maior fruto que eu tenho é o meu casamento e os meus filhos. Amém. Que isso, Vou hein? até beber o café. Mandou bem. Um café. A gente conversou com o Hugo, né? Falou assim, o que seus pais gostam pra gente levar pra mesa? O pai gosta de café. É verdade. E aprendi a tomar café com a Viviane, porque a minha mãe não deixava nós tomarmos café dentro de casa. E aí eu casei, Viviane fazendo café. E aí eu aprendi a gostar de café. Em falar em café, você que é recém-casado, talvez você saia do seu casamento. Ó. Você saia da sua casa, talvez a sua mãe levantava para fazer o seu café, forrava a sua cama. Trauma de um casamento. Sério. Levantava, forrava a sua cama, fazia o seu café, fazia talvez até a sua comida, arrumava a sua casa. E aí você chega no casamento, a sua esposa, ela até cuida da casa, ela dá o melhor fazendo a comida, mas ela não levanta cedo contigo para fazer o café. Eu quero declarar para a sua vida que você receba a cura de manhã, agora nessa parte da manhã, em nome de Jesus. Por quê? Eu e a Viviane, quando nós não tínhamos Jesus, nós brigávamos por causa dessas coisas. Eu saía de casa às 4h30 da manhã, 4 horas às vezes, e eu achava que a Viviane tinha que levantar e fazer café para mim. E a Viviane não levantava. Porque eu levantava às 5 para trabalhar também, né? Então ela queria dormir mais 1 hora. E isso às vezes nós brigávamos. E você que é recém-casado aqui, existem coisas pequenas, irmãos, que às vezes destroem um casamento. Não dê valor às coisas, dê valor ao seu casamento. Amém. Essa frase não é minha, é da apóstola Nelma. Não valorize as coisas, valorize o seu casamento. Você falou algo interessante e tem uma galera mais nova aqui, ok? Que deve estar se perguntando assim, pô, mas tá falando de casamento? Eu tô tão novo. E aí, uma experiência minha, assim, eu tinha uns 6, 7 anos e minha mãe ia orar comigo, né? A gente ia orar junto. E minha mãe falava assim, Senhor Deus, prepara uma mulher pro meu filho, pra ele casar. E eu olhava pra minha mãe era boa contando essa história. Sim. Ô mãe, eu sou só uma criança. Sim, mas você vai crescer e vai casar. Então, cara, você vai crescer e vai casar. E Deus já está preparando alguém, mas se sinta moldado por essa fala a ser alguém especial também para essa pessoa, cara. Não queira cobrar café 4 horas da manhã que não vai rolar. Chegou uma pergunta aqui muito boa que é a seguinte. A Rede de Casais tem algum projeto assim para jovens preparando para o casamento, algum tipo de curso, algum tipo de... Por quê? Hoje vocês enfrentam problemas na Rede de Casais de coisas que não foram ajustadas lá atrás. E ok, sim, isso vai ser, né? Mas existe a medicina preventiva, vamos falar assim. Existe alguma situação hoje, algum projeto para frente, algum pensamento em relação a isso? Para que no futuro vocês não precisem resolver coisas que já foram resolvidas aqui atrás. Exato. Projeto construído, algo que nós vamos fazer em 2022, específico para esse tema que você falou, nós ainda não pensamos. Mas o que nós temos visto, como eu disse aqui no primeiro tempo, é que a rede de casais, e é o nosso desafio, é abranger a rede de casais para todos aqueles que são casados. Desde o recém-casado, quem é o mais novo aqui, casado aqui? Laís?
Richard, não. Laís e Amaral. Laís e Rodrigo, né? Rodrigo Amaral são os mais novos. Então a rede é pra eles até Roger Michele, entendeu? Brincadeira. Qual é? É até aquele que é mais maduro aqui no corpo. Então, mas ok, eu vou assimilar isso e para conversar com a equipe. A Juventude já lançou um aí, ó. A gente não combinou, mas eu acredito que a rede em si é um lugar para os jovens casados. É um ambiente entendeu? pra tá lá. Porque fazer curso é bom? Eu acredito que seja. Eu fiz algum para casados? Não. Até procurei, mas não fiz. Mas eu acho que o curso em si, isso é um pensamento meu, tá, gente? É muito formatizado. Ok. Entendeu? E o que funciona dentro da minha casa são experiências nossas. A gente está passando aqui. Entendeu? Eu poderia acordar de boa, 4 horas da manhã, e fazer o café do Paulo, e isso não implicar. Vou contar uma experiência. Uma vez, uma amiga foi na minha casa. Uma vez, uma amiga foi na minha casa. Não desconstrua. Ela tava procurando. Não, tô falando brincando, que às pode. vezes, tipo assim, falar que o café Eu da sei manhã, que pra ela mim fala. era muito difícil, Sim. porque eu acordava cedo também pra trabalhar. Então eu achava uma loucura eu acordar 4 horas. Eu falava pra ele, eu boto café na cafeteira, tu aperta o botão, toma o teu café e vai pra lá. Mas pra ele achava que eu tinha que preparar a mesa. Hoje ele já prepara a mesa pra gente também, tá, gente? Final de semana, que durante a semana não dá tempo. Mas aí ela foi lá em casa e ela viu eu lavando o tênis do Paulo. Pra mim isso é tranquilo, lavar tênis, lavar roupa, passar, não tem problema nenhum com isso. E aí ela falou, você lava o tênis do seu marido? E eu achei, tô em pecado. Aí eu, por quê? Aí ela, não, Deus me livre eu lavar tênis de marido. Ela tava procurando marido na época. Aí eu pensei, deve ser por isso que o marido não chegou ainda, né? Porque, entendeu? Pra mim é muito simples lavar um tênis. Não tem problema. Mas pra você que não quer lavar tênis do marido, amém, que o marido lave o tênis. Às vezes pra ele também não tem problema lavar tênis. Então, dentro da minha casa, o que funciona, nem sempre vai funcionar pra vocês. Claro, o meu testemunho de vida, as coisas que acontecem, partilhar, eu acredito que vai ser sempre algo bom para alguém tirar. Mas por isso que eu acho que o curso é uma coisa muito formatizada, entendeu? Você tem que acordar cedo e fazer o café, senão não vai dar certo o seu casamento. Agora, a rede em si, para cada rede, Deus nos dá uma estratégia. Então, eu acredito que para a rede é um ambiente importantíssimo para esses jovens casados estarem e aprender um pouco mais com a gente. Com os maduros, né? Quem aqui tá pensando em casar, conversa, eu acho que é com o Felipe, né? Família do ministro, tá em Antioquia, não tá? A apóstola Nelma. Conversa com o Felipe, tem online aí, fazendo a propaganda de Antioquia, né? Eu sempre abençoo o Felipe. O Felipe é um irmão do coração. Família do ministro, a apóstola Nelma, carregada de unção, que você já conhece, ela traz várias explanações assim do casamento, da família, é muito bom. E aqui vai a minha dica, você que é jovem aí, que entrou no casamento ou está pensando em casar, para você assistir. Tem. Como é ser pais, né, de 2 jovens, e qual a sua experiência em criá-los no caminho do Senhor? Seco assim, vai. Eu falei para vocês que eu não tinha uma referência de família dentro da minha casa. E aí foi através da palavra, através do congregar, que eu tenho aprendido algumas coisas. Então, assim, quando fala de criar meus filhos no caminho do Senhor, essa é a minha responsabilidade perante ao Senhor. A minha responsabilidade, o Senhor, quando Ele voltar, Ele vai falar assim, Paulo, o que você fez com a vida do Hugo? Hugo é o mesmo nome, né? O que você fez com a vida do Felipe? O que você fez com a vida da Lise? Ele não vai falar isso. Em primeiro lugar, ele vai falar assim, o que você fez com Hugo e Bruna que eu te dei? Depois ele vai me perguntar sobre as ovelhas dele. Mas a primeira, o primeiro lugar que eu fui legitimado a pastor foi dentro da minha casa. Amém. Então eu sou pastor, em primeiro lugar, dentro da minha casa. Então eu tenho uma responsabilidade perante o Senhor. E isso me traz muito temor. A Viviane compartilhou algo, eles estão entrando agora em um ambiente que é um ambiente de exposição para a igreja, que é um ambiente de louvor, é um ambiente de exposição.
E o que eu falo para eles, que aquele lugar ali, eu estava no encontro de músicos aqui da igreja, na casa do irmão, e eu falei para eles que eles estão ali ministrando a palavra, porque aqui nós cantamos, né? Nós temos cantado a palavra. Eles estão ministrando a palavra conforme o apóstolo, ou eu, ou outra pessoa que está ministrando ali no púlpito. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande em conduzir eles no caminho do Senhor, mas eles vão errar, igreja. Eles vão errar. O Renan, ele falou algo, né, aqui, né, falando sobre ser filhos de pastores. Existe uma carga ali, né, algo ali que se não tiver, então, a minha responsabilidade da Viviane dentro de casa é falar para eles que, meus filhos, vocês vão errar. E a multidão vai te condenar. E aqui eu vou trazer até uma referência. Eu precisava de um momento com o meu filho, de pai e filho. Eu precisava de um momento de pai e filho. E aí, ele me convidou para assistir um jogo de futebol. E agora, o conflito. O pastor e o filho do pastor vão para o jogo no dia do evento da rede de homens ou não vai? Eu estou sendo bem sincero aqui para vocês, irmãos. Isso vai para a internet, e às vezes tem gente que julga, mas eu vou falar o que eu estou vivendo dentro da minha casa, vocês perguntaram. Então eu vou responder. Amém. E aí, vamos ou não vamos, meu filho, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? E aí o Senhor, ele falou para mim, não estou falando que vocês julgaram, eu estou falando da multidão. Sabe aquela multidão que seguia Jesus? Mas é a mesma que condenava ela? E o Senhor falou para mim, Paulo, a mesma multidão que te julga o dia que você não está na igreja, num evento, junto, no evento da igreja, está te condenando, você foi para o futebol, é a mesma que vai te condenar quando o seu filho se desviar porque você não deu atenção. É o que eu falei para ele, nós não vamos... Todo evento, todo domingo de manhã, é dia de estar na casa do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Mas naquele dia, eu e ele tivemos um passeio de homem. Não convidei ninguém. As pessoas, podia ter me convidado. Não, naquele dia nós precisávamos ter um momento de nós dois. Nós sentamos à mesa, nós comemos antes de ir para o estádio, nós gritamos. E foi prazeroso quando ele me abraçou e falou, pai, muito obrigado. Então, irmãos, a multidão ela vai sempre te condenar. Faça aquilo que o Senhor está te dando a direção. Amém. Amém, irmãos? Eu estou aqui na casa do Senhor todos os dias com o meu prazer, eu amo estar nesse lugar. Não é à toa que eu fico com a chave da igreja. Mas naquele dia nós precisávamos de um momento. Então é essa responsabilidade que eu tenho com meus filhos, que nós temos vivido agora dentro da nossa casa. Amém. De conduzir eles no caminho do Senhor. E vai muito além do que... Se você perguntar assim, Paulo, qual foi o dia que você, Viviane, Hugo e Bruna sentaram à mesa e abriram um versículo lá em Salmos 40? Se fosse o Salmos 39, eu ia falar o dia, mas 40 não. Mas se você me perguntar, eu vou ter que forçar minha mente aqui. Mas se você me perguntar qual foi o dia que nós trouxemos uma lição que está escrito na palavra, no nosso dia a dia, foi hoje de manhã. Eu fui lá no quarto, Hugo, vamos para a igreja. Não quero te chamar novamente. Uau, sem pressão. Isso aí. De repente o Hugo estava brotado, sentado do meu lado, arrumado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, gente? É essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Tenha cuidado, tenha zelo com a sua casa também, em nome de Jesus. Mais do que você já tem. Amém. Falando em chave da igreja... Quem não sabe aí, pastor Paulo e pastora Viviane fecham a igreja. Eu queria saber como é o coração de vocês. Fecham e abrem. Abrem e fecham. Como é o coração de vocês em relação ao pessoalzinho aí que fica na resenha pós-culto? O culto terminou 9 e a igreja está aberta 10 para as 10. Como é que tá aí? Porque tá falando das consolidações dos discipulados, da reunião de rede e afins, né? É só conversas, né, construtivas. Não, as conversas são saudáveis. Aí do nada a luz apaga.
É verdade. Existe um povo aqui nesse lugar, cara, que ama a casa do Senhor, cara. Aleluia. Hoje é dia, né? Um domingo. Né? Às vezes a Viviane não fez nada, eu não fui convidado para estar na casa de ninguém, então a Viviane tem que fazer almoço e os irmãos estão ali. Eu sei, quando eu olho pro lado, eu vejo o Marquinho conversando com outro jovem, ele não tá falando do Flamengo. Mesmo que o Flamengo seja uma boa notícia, algo bom de se falar, entendeu? Mas ele tá trazendo uma experiência, ele tá edificando. Então, assim, existe um conflito, irmãos. Às vezes de apagar a luz. Ou até simplesmente quando você está reunido com a sua célula, ele está falando de coisas aleatórias. Porque às vezes a gente se encontra poucos dias da semana, a nossa vida é muito corrida, domingo e terça. Mas, irmãos, eu tenho a minha casa, eu preciso apagar a luz. Então, se você que não sabia, quando você vê que a luz apagou, é um sinal do Senhor. Dos céus. A porta é estreita e ela vai fechar. Amém, gente? Então, assim, é uma luta, né? De apagar. Eu não gosto de apagar a luz. Olha só o que é submissão à autoridade. Você sabia que eu não apago a luz quando o apóstolo Renan e a apóstola Nelma estão aqui? E eles nunca me pediram para mim não apagar a luz? Reconheça a autoridade de Deus sobre a sua vida. Amém. Eles nunca pediram. Às vezes eu acho que eles ficam até felizes, né? Pô, você que apagou a luz? Às vezes a Viviane tá lá alugando ele lá, eu vou lá, apago a luz. E, pô, ela apagou a luz. Pô, eu queria ir embora, que ele também tá com fome. Mas é essa a nossa vida, de abrir e fechar a igreja. Você sabia que meu primeiro ministério aqui nesse lugar foi ser do apoio? Convidado através do pastor Washington? É um ambiente tão prazeroso, irmãos. Sabe por quê? Sabe, eu quando cheguei aqui nessa igreja, nas primeiras semanas, eu parei ali com a minha viatura ali na porta da igreja e vi um irmão com guarda-chuva escorar a Viviane com minha filha no colo. Eu falei, que lugar é esse que eu só vi em filme, cara? É esse povo que está lá fora, não está acostumado com bons tratos. Quem vai recebê-los com guarda-chuva? Diz assim, eu. Vamos lá, gente. Diz assim, ó, eu tenha prazer em servir na casa do Senhor, irmão. Isso não te diminui, é melhor servir do que ser servido, e é uma verdade. Marque a vida das pessoas. Aí você vai me perguntar, o que o pastor que estava pregando ministrou? Não lembro. Mas lembro que o irmão ministrou que é melhor servir do que ser servido, com um guarda-chuva. Eu nem sabia que isso era bíblico. Então, assim, sirva, tenha prazer de servir na casa do Senhor. A irmã, quando me manda uma mensagem, pastor, pode abrir a igreja? Fique sabendo, Daiane e Daniel, que eu tenho um prazer. Não estou expondo, não. Nós estamos à mesa. Você chama estranho para sentar à mesa contigo? Nós estamos em família. Então nós estamos em família, Daiane e Daniel. Eu tenho prazer. Às vezes eu esqueço, igual ontem, né? Esqueci de dar o comando e tal. Mas eu tenho prazer. Porque eu sei que eu estou fazendo algo para o Senhor. Vocês não vêm para cá para jogar dominó. Vocês vêm aqui para fazer algo que é para o reino. Então eu tenho prazer. Eu estou para falar isso para vocês um tempão e agora foi a oportunidade. Já que perguntou de chave. E agora essa aqui é... Opa! Como pastores, qual a responsabilidade vocês observam na correção da igreja? Uau! Eita, da correção da igreja. Que bom, cara. Aleluia. É a hora. É a hora. É mais legal. É a hora. Tava esperando esse... Vê aí se no Instagram se não foi ele que fez essa pergunta aí pra gente. Não, cara, assim... Caramba, não. Assim, é algo, gente, que a gente está conversando em casa. Quantos aqui tiveram na última conferência que falou sobre igualdade? Foi conferência? Eu confundo, gente. Aliança, falou sobre aliança. Se você não estava aqui nesse ambiente, está lá no YouTube, nesses ambientes aí, você assiste lá as ministrações. Foi um final de semana sobrenatural, que marcou a minha vida. Vamos lá. Teve um ambiente que nós estávamos aqui, só os pastores, com o Harold Walker. E aí ele trouxe uma referência, ele estava falando sobre o brasileiro, né? Porque ele é americano, né? Me corrijam aí, ele é americano, mas também é brasileiro. E ele viu algo na nossa cultura, que é algo diferente. Ele falou assim, ó, o brasileiro, se ele não estiver gostando, ele vai rir para você, vai falar que tá bom, mas ele vai virar as costas e vai falar mal de você. Gente,
Foi algo aqui que nós conversamos e tinha um contexto, tá? Não pegue só essa parte enfim, tinha um contexto. Mas eu vou falar por que eu estou falando essa parte do trecho. Ele falou assim, é tempo de nós mudarmos e sermos sinceros. E aí eu fiquei com aquilo, sabe, dentro de mim e tal, meditando naquilo que eu ouvi. E aí, se tem algo, irmãos, que a gente tem buscado, é sobre o ministério pastoral. Eu estava conversando aqui no intervalo. O ministério pastoral é algo que o Senhor está dando para esse tempo também. Existe que o Senhor está falando através do evangelismo, está falando sobre através do apostólico, do profético, do mestral, mas o pastoral, o Senhor também está falando nesse tempo. E eu meditando sobre o ministério pastoral e sobre essa fala, né, eu vi que a partir da minha vida, que o pastoreio na minha vida, eu vou tomar para mim, tá? Eu vou tomar para minha vida. O pastoral, o pastor, ele é, dentro dos temperamentos, ele é melancólico. O que é melancólico? Tipo, ele está sofrendo que o irmão está se desviando, ele está com a postura errada, mas ele não chega lá e não interfere. Ele não chega ali e traz um norte, traz uma correção. Foi a pergunta que você fez. E aí eu comecei a olhar para a minha vida, eu falei, é verdade, cara, às vezes eu vejo tantas coisas. Se tem um versículo que eu gosto, está em Provérbio, que diz que a doçura nos lábios aumenta o ensino. Então, assim, se eu tenho que trazer correção para a igreja, eu tenho que colocar a doçura nos meus lábios para que essa pessoa possa ser ensinada. Amém, gente? Amém. Não é trazendo dedo de acusação, porque Satanás já está acusando ela. Que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está sinalizando, Satanás está trazendo a acusação. Então, através da nossa vida, como pastor, nós vamos trazer o quê? Nós vamos trazer uma doçura nos lábios para poder trazer essa correção. E aí eu falei assim, Senhor, então é por isso que eu tenho estado tão junto dos profetas dessa casa. Porque o profético, ele traz uma palavra de correção. Quantos aqui já foram admoestados por um profeta dessa casa? Com carinho. A última admoestação que eu tive, a última não, vamos lá, uma que eu trago aqui na minha memória, eu recém-convertido, uma irmã que infelizmente manifestou num ambiente de escola, e ela começou a gritar e nós fomos vamos levar ela em casa, né, depois que ela se acalmou. E quando chegou em casa, ela de novo, ela manifestou, e tava eu, Viviane, não. E tava não? Tinha uma outra irmã, eu acho que pastor Washington, e a profeta Cat. E ali eu tô orando aqui, para expulsar o demônio da irmã. Desculpa, irmão. Orando pela irmã. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. A profeta Cat não falou nada naquela hora. Quando ela saiu dali, ela falou assim, Paulo, deixa eu te falar algo. Eita. Quando você estiver orando por alguém, principalmente por uma mulher, você não fique alisando ela. Aí eu, na mesma hora, olha a palavra trazendo confronto, aquilo que Roger tem falado aqui nesse tempo. Olha a palavra trazendo confronto. Mas eu não estava alisando ela com segundas intenções, não. Eu sei, eu conheço o seu coração. Mas você sabe como é que estava o coração dela? Qual era a carência que ela tinha? Eu voltei igual o Chato. Misericórdia. Então, assim, a responsabilidade nossa para esse tempo é trazer uma palavra que vai trazer conserto. Amém. Mas lembre-se, irmãos, isso com doçura nos lábios. Amém. Amém, gente? Com doçura nos lábios, nós podemos corrigir a igreja. E isso não está só para o pastoreio, não. Isso está para todo o corpo. Amém. Como é bom um irmão chegar para você e falar... Certa vez uma irmã falou assim, ó, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Eu falei, eu não falei nada demais, eu falei isso. Olha aí o corpo te confrontando, né? E eu falei, Viviane, aqui, ó. Não falei nada demais pra irmã, Viviane. Olha como é que ela tá me tratando e tal. Poxa, sou o pastor da casa do Senhor. A Viviane falou assim, Paulo, você não falou nada demais não, mas a sua voz tá acalorada. Se eu fosse você, ia lá e pedia perdão. Mas ela que falou comigo. Paulo, é o que eu acho. Eu não satisfeito, procurei o apóstolo, contei a situação. E ele me ouvindo, né? Quem aqui já conversou com o apóstolo sabe. Gente, o apóstolo é pessoa acessível, tá? Ele vai passar aqui pela mesa? Dia 5.
dia 5, ele é uma pessoa acessível, um homem de Deus, é um pai. E aí, eu conversei com ele e ele falou assim, Paulo, é verdade, você não falou nada demais. Mas faz o seguinte, procura ela e pede perdão. O caminho de volta, irmãos, ali eu trouxe uma lição que o caminho de volta, ele é muito dolorido. Então, antes de você ofender, se você gritar, de você pecar, pense que você vai fazer o caminho de volta. E o caminho de volta, ele é bem difícil, hein? Mas nós fazemos porque nós obedecemos o Senhor. Então, nós temos uma responsabilidade de trazer o confronto. Sim, como os profetas, eles fazem, né? Eles trazem ali esse confronto. Tragam o confronto, mas lembre-se, com a doçura nos lábios. Só para concluir isso tudo que o Paulo falou, eu acho que o nosso testemunho tem que trazer confronto para essas pessoas que estão andando de forma errada, entendeu? Porque eu, por várias vezes, assim como contei a experiência do sapato aqui em casa, às vezes levando alguém na minha casa e tratando meu marido de forma diferente, as mulheres falavam, caramba, eu não faço isso com meu marido. Né? E às vezes você não precisa falar. As atitudes que a gente toma na frente da pessoa pode trazer o confronto e pode trazer um olhar ruim também. Né? Então a gente precisa estar atento na nossa postura. Né? Mas lá em casa a gente faz bullying entre a gente mesmo. Meus filhos não sofrem bullying na rua porque eles sofrem dentro de casa. Eles são ensinados. Então, eles não sofrem. E eles com a gente, né? E eles fazem com a gente também, né? Tem período que o pai, coitado, não pode respirar. Mas por que eu estou falando isso? Porque ali a gente está ensinando a eles. Entendeu? Então, a gente brinca ali dentro de casa para quando chegar na rua, eles saberem como se portar. Já aconteceu coisa do Hugo, Hugo é meu filho amado. E ele não gosta muito de ser confrontado, as coisas irritam ele fica meio bicudinho. Quem gosta, né? Mas, por causa de, né? Não, filho, você já viu seu pai fazendo assim? Já viu? Não. Então, a postura é essa. Então, acho que a nossa postura, o nosso viver precisa falar mais do que sentar e fazer um gabinete, mais do que sentar e ficar horas e horas conversando com a pessoa. Isso é bom, isso é necessário. Mas eu acho que a nossa postura de vida precisa ensinar a igreja o corpo de Cristo. Amém. Amém. Fechamos? Até relaxei agora. Relaxou? E é isso, gente. Fechamos? Fechamos. Ainda bem que quem fecha a igreja é vocês, né? Que a gente Verdade. O Felipe quer colocar o seu GIF. Poxa, sim, é sim. só pra Sim. fechar, entendeu? Quem tem? Você tem, Ellen? Conta a história antes de passar. Não, você tem, Ellen? Tem aí? Manda pra mim, por favor. Consegue passar na TV? Consegue. Vocês são muito Só um tecnológicos. Quem já viu? Quem já viu? Antes de passar, eu vou perguntar logo. Quem Levanta já a mão aí, viu? quem já viu o GIF da Quem já viu o Viviane? GIF da pastora O GIF Viviane? da pastora Ai, Viviane. todo mundo rindo pelas minhas costas. Não, a história é assim. Pandemia. Pandemia rolando, coronavírus full. Não faz isso não, gente. Final do vídeo do YouTube não. É pra passar só aqui. É segredo Vai cortar? nosso. Vai cortar? Vai passar É no final do Fumaral, vídeo. É Fumaral. Aí Você já é resolve exposição com ele. demais, né? Aí, ó, lives de oração na igreja, assim, no Instagram. Bombando. Trocentos períodos de live, assim, 6 horas da manhã, 10 horas, meio-dia. O que mais que dia? Todos os dias. Oi? Até de meia-noite. Nossa, Tinha de meia-noite. tinha live de meia-noite. Tinha live de meia-noite. E, pô, o presbitério cansado, né? Aleluia. Mas atento. Gente, atento. mas ali não foi cansaço, não. Foi nervoso mesmo. Eu tava tensa fazendo aquilo dali. Foi a primeira vez que a gente fez, assim, ó. E aí, ó, Desnecessário. terminou a live. Isso é muito tenso, gente. Ela achou Riam que bastante que vocês vão passar por isso. Pode não estar gravado. Ela achou que nós tínhamos desligado a câmera, mas estava ao vivo ainda, né? Tchau, galera. Demora um tempinho. Beleza. Amém, galera. Essa é a nossa sala. Quem ri da pastora não vai pro céu. Mas agora que você fala, Eita! não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo na terra. Amém. Amém, gente. Obrigado, gente. Pastor Paulo, pastora Viviane, obrigado. Vocês Amém. são bênção de Deus. A gente reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de vocês. Nós, como juventude, nos submetemos a essa autoridade. Amém. Amém. O seu testemunho. Amém.
Fechamos? Que isso, gente? Amém, galera. Constrangido agora. Boa!